Você acredita mesmo que Deus é suficiente? Não da boca para fora, não com um amém automático, mas com aquela fé que acorda de madrugada, com o estômago vazio e ainda assim diz: Senhor, Tu és o pão que me sustenta. Porque essa foi a fé de George Mueller. A fé dele não morava em teorias. Ela morava nas prateleiras vazias da despensa. Ela morava no eco das orações silenciosas diante de centenas de crianças famintas. Ela morava no não temos nada, que se transformava em o Senhor e proverá. E de fato, ele sempre provia. George Mueller não foi um homem comum, mas não porque era extraordinário, e sim porque decidiu crer. Decidiu levar Deus a sério, confiar sem reservas, acreditar no invisível como se fosse mais real do que o visível. E é aqui que tudo começa a nos confrontar, porque a maioria de nós confia em Deus. Até onde a lógica alcança, até onde a conta bancária permite, até onde as circunstâncias parecem favoráveis. Mas Mueller andava onde os pés humanos não podiam alcançar. Ele se movia pelo invisível e, por isso, ele viveu o sobrenatural. Enquanto o mundo se desesperava por soluções, George dobrava os joelhos. Ele não fazia campanhas, ele não fazia vaquinhas, ele não mendigava ajuda. Ele orava, com lágrimas, com fé, com convicção. Ele conhecia o caráter de Deus e, por isso, podia esperar dele o impossível. E sabe o que é mais espantoso? Deus nunca o decepcionou, nunca chegou atrasado, nunca ignorou uma única oração sincera. Milhares de crianças testemunharam esse milagre cotidiano, a mão de Deus abrindo caminhos onde não havia estrada. Mas talvez você diga: eu não sou George Mueller, e de fato você não é. Mas o Deus de George Mueller é o mesmo, e ele ainda responde, ainda supre, ainda move céus por aqueles que confiam. O problema é que queremos fé sem risco, queremos milagre sem desespero, queremos provisão sem aprender a depender. Mas o que fez de Mueller um gigante não foi seu nome, foi seu secreto, foi seu altar particular, foi seu silêncio diante das impossibilidades, confiando que o céu estava ouvindo. Enquanto muitos buscavam status, ele buscava o rosto de Deus. Enquanto tantos construíam impérios, ele edificava orfanatos sustentados apenas pela fé. Cada pão que chegava era um sermão, cada provisão era um testemunho. Cada oração respondida era um lembrete de que Deus se importa com cada detalhe, com cada vida, com cada lágrima. E é aqui que nossa geração precisa despertar. Porque estamos nos acostumando com uma fé que não nos custa nada. Uma fé decorativa, uma fé que funciona quando tudo vai bem, mas que desaba no primeiro vento contrário. E Deus está nos chamando de volta à confiança radical, à oração perseverante, ao silêncio que escuta o sussurro do Espírito, à entrega que não faz barganha, mas que se rende por completo. George Mueller viveu para provar que Deus é suficiente, não com palavras, mas com a vida. E a pergunta que ecoa no final de tudo é: no que você tem confiado? No salário? Na força do seu braço? Nos seus próprios planos? Ou será que você ousaria viver pela fé? Você pode não ser chamado para abrir orfanatos, mas você é chamado para crer, para orar sem cessar, para confiar quando ninguém mais confia, para depender quando tudo diz que é o fim, porque o mesmo Deus que respondeu a George Mueller está esperando que você pare de depender de tudo e comece a depender dele. Enquanto o mundo corra para o altar. Enquanto os homens se exaltam, se humilhe diante de Deus. Enquanto todos esperam garantias, dê passos em direção ao invisível. Porque quem vive pela fé nunca anda sozinho. Quem confia em Deus nunca falta. Quem se lança nos braços do Pai sempre será sustentado.
George Mueller não era um herói, era apenas um homem que acreditava que Deus é fiel à sua palavra. E isso foi suficiente para mudar vidas, abrir portas, alimentar bocas e escrever uma história que o inferno jamais pôde apagar. Agora é sua vez, não para copiar, mas para crer, não para imitar, mas para se render, porque o mesmo Deus que sustentou Mueller ainda está esperando que você dobre os joelhos e diga com sinceridade: Senhor, eu confio em Ti, só em Ti. Há um lugar onde a fé é mais do que crença, onde ela se torna carne, osso, suor, lágrimas. George Mueller viveu nesse lugar. Um terreno onde a esperança não é baseada em números, mas em promessas. Onde a provisão não vem da terra, mas do céu. E é nesse solo que os verdadeiros homens de Deus são forjados, não pela segurança, mas pela total dependência. Imagine um homem rodeado por centenas de crianças famintas, sem um centavo em caixa e ainda assim em paz. Porque ele sabia que quem o havia chamado não era um homem, nem uma instituição, nem uma ideia. Era o próprio Deus. Mueller não administrava orfanatos com estratégias empresariais, mas com joelhos dobrados. E é aí que nos falta entendimento. Porque vivemos numa era onde tudo precisa ser planejado, mensurado, garantido, enquanto o Evangelho nos chama para andar sobre as águas. O que fazia George Mueller levantar todos os dias e crer, mesmo diante do nada? O que fazia aquele homem agradecer antes mesmo de ver o pão chegar? Era uma certeza: Deus não mente. E se Ele prometeu cuidar dos seus, então Ele vai cumprir. Pode atrasar no nosso relógio, mas nunca no dele. Pode parecer impossível aos olhos humanos, mas é absolutamente possível para o céu. E Mueller nos ensinou que confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir o coração para o sobrenatural. Você percebe? Ele não vivia por emoção, vivia por convicção. Não era um homem de frases bonitas, mas de vida rendida. Enquanto tantos estão buscando visibilidade, fama ou influência, George buscava apenas uma coisa: ser fiel ao chamado. E essa fidelidade custava caro, custava noites sem resposta, custava críticas, custava ser incompreendido, mas também rendia milagres que não podem ser explicados, apenas adorados. Muitos dizem: se eu visse o que Mueller viu, também creria. Mas essa é a inversão. Mueller viu porque creu. Ele não esperava evidências para confiar. Ele confiava e então as evidências vinham. E é esse o caminho do reino. Primeiro o altar, depois o fogo. Primeiro a obediência, depois o milagre. Primeiro a entrega, depois a provisão. Não é se Deus fizer, eu confio. É porque eu confio, Deus fará. George Mueller não foi um acumulador de experiências. Ele foi um semeador de fé. Onde passava, deixava marcas invisíveis que o tempo não apagou. Não foram castelos, nem livros de sucesso, nem uma carreira notável. Foram orações, foram lágrimas, foi intimidade com Deus. E essas coisas jamais serão enterradas. Quantas vezes ele ficou sem saber de onde viria o sustento? Quantas vezes orou sem ver nada acontecer imediatamente? Quantas vezes foi tentado a ceder à incredulidade? Incontáveis. Mas ele permaneceu, firme, silencioso, inabalável, porque quem conhece a fidelidade de Deus não se apavora com a escassez. E o que dizer das crianças? Testemunhas vivas do cuidado divino. Quantos pequenos aprenderam desde cedo que a oração não é apenas um ritual, mas um canal direto com o céu. Elas não sabiam de teologia sistemática, mas sabiam que quando George orava, o pão chegava. Sabiam que o Deus de Mueller era real, presente, confiável. Hoje, num mundo saturado por controle, autonomia e autossuficiência, a vida de George Mueller grita: dependa de Deus, não apenas em casos extremos, não apenas nos domingos, mas em tudo. Porque a fé não é um botão de emergência, é um estilo de vida. É viver como se Deus fosse tudo, porque Ele é.
É abrir mão das reservas, das garantias humanas e lançar-se inteiramente nos braços do Pai. Talvez você tenha confiado demais em si mesmo. Talvez tenha se frustrado por orações que não foram respondidas no seu tempo. Talvez ache que não tem fé suficiente. Mas escute, Müller também teve dias de silêncio, teve dias de dor, teve noites de angústia, mas ele perseverou, porque a fé verdadeira não é perfeita, ela é constante. Você pode começar hoje, não precisa ser um gigante espiritual, só precisa crer. Só precisa dobrar os joelhos com sinceridade e dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas Tu és a minha provisão. Eu não tenho recursos, mas Tu és o dono de tudo. Eu não entendo, mas confio. George Müller viveu isso, e o céu inteiro se movia com suas orações. Ele não era um homem de multidões, era um homem do secreto, da renúncia silenciosa, do quarto trancado, da lágrima sem plateia, e é lá que os céus se abrem. Se você quer ver o impossível, precisa caminhar por onde poucos querem passar, o caminho da confiança radical, da fé que não precisa de provas, da oração que persiste mesmo no silêncio, porque Deus ainda honra quem crê, ainda responde quem espera, ainda abre portas para quem insiste em bater. No fim de tudo, George Müller não deixou monumentos, mas deixou marcas eternas. Não escreveu tratados filosóficos, mas escreveu sua fé com ações. E Deus, o grande provedor, escreveu com ele uma história que continua inspirando vidas até hoje. E agora, cabe a você decidir. Vai continuar confiando nas suas próprias forças? Ou vai se render, de uma vez por todas, ao Deus que nunca falha?